E aí, pessoal, vamos lá dar continuidade à Reforma Protestante. Só que hoje a gente vai falar sobre duas pessoas, o John Calvino e o Henrique VIII, o rei da Inglaterra, que vai criar uma vertente, né, do cristianismo que se chama anglicanismo. Então, calvinismo e anglicanismo. Vamos lá. Tá, Calvino. Então vocês viram lá na aula passada o Lutero na Alemanha, né? Pregando, né? Divulgando as suas teses, as suas 95 teses e tal, contra a igreja cristã, explicando o que ele achava que era certo, o que era errado. Tá. A ideia do Lutero passa a se espalhar pela Europa e chega na Suíça, influenciando o Calvino, que vai criar o calvinismo. Então quer dizer que o calvinismo ele tem características do luteranismo, mais algo que eu quero explicar daqui a pouco, né? Então ele vai somar algo a mais que é muito importante, é muito importante, tá? Vocês vão entender por que lá na frente. Mas assim, vamos elencar aqui as coisas ditas por Calvino, né? Então, não aceita a autoridade do Papa. Lembra que o Papa é o regente principal da Igreja Católica. Ele não aceita a autoridade dele porque, segundo ele, o Papa é corrompido e representa uma igreja que também se corrompeu ao longo da Idade Média, né? Rejeita o culto aos santos. Então, isso não é exclusividade do Calvino, né? Se a gente for pensar os islâmicos, por exemplo, de certa forma eles não acreditam que é possível venerar santos, venerar imagens, né, de santos e tal, porque eles acreditam que isso até é uma afronta ao Deus único. Então o contato tem que ser direto com Deus, né? Então não tem que ter culto no meio do caminho aos santos, não tem que ter um pivô. A sua relação com o divino é direta, não tem um santo fazendo o intercâmbio, né, da relação religiosa. É uma maneira de pensar que diz respeito aos calvinistas. Você vê que no caso dos católicos, a imagem ela serve como uma conexão psicológica com o divino. Não que necessariamente estejam cultuando a estátua de barro em si, mas é só uma conexão psicológica com o divino, né? Enfim, diferentes formas de se expressar a religiosidade, né, de uma maneira ou de outra. Enfim, no caso dos calvinistas, eles rejeitam o culto aos santos. Aceita o batismo, que vem da Igreja Católica, aceita a Eucaristia, que vem da Igreja Católica, né? Então, os dois são situações da Igreja cristã, católica, né, que já existia lá na Idade Média, e que era um ritual para conectar o indivíduo à lógica ritualística, né, claro, daquela religião, né? Seja pelo batismo, lembra, fazendo referência a Jesus na água do Rio Jordão, quanto à Eucaristia, que faz referência àquela passagem bíblica que Jesus partilha o pão, partilha o vinho, e que a igreja, tanto católica quanto calvinista, faz referência à hóstia que é entregue depois que você faz a Eucaristia, a primeira comunhão. Tá. Tem que fazer um curso, né, para acontecer essa primeira Eucaristia. Condena a usura. Pronto. Chegamos aqui na parte mais importante do Calvino. Entendam o que é isso, gente. Entendam porque isso vai ter uma interferência histórica grande ao longo da história. É assim. A Igreja Católica medieval condenava a usura. Ah, professor, mas o que é usura? Usura, digamos assim, grosso modo, é o pecado do lucro, é o pecado da ganância, não é? Então, se você comercializa algo em nome de
de um interesse egóico, de enriquecer e ficar ganancioso, a Igreja Católica, na Idade Média, condenava essa atitude, não é? Com a justificativa lá da humildade, de que Jesus nasceu numa manjedoura, que ele era simples, siga o exemplo de Jesus. Esse é o discurso cristão católico medieval. Então, se você se dedica, por exemplo, ao comércio e é ganancioso, você está cometendo um pecado, que é o pecado da usura. Ótimo. Porém, a igreja calvinista, ela discordava. Não é? Ela, muito pelo contrário, ela apoiava o lucro. Fora, a pobreza ela é fonte de pecado. Né? Como que a gente sabe que alguém é escolhido por Deus? Quando esse alguém é rico, ele é bem sucedido pelo trabalho dele, através do comércio, que seja. Por que é importante? Imagina, se coloca no lugar de um burguês, lá na época. Você acredita em Cristo. Só que aí você está passando pela cidade, tem uma construção de uma igreja católica e tem lá uma igreja protestante. Na igreja católica, né, o que você faz, o lucro, é pecado. E na outra igreja, calvinista, o que você faz não é pecado. É muito pelo contrário, significa que você é escolhido por Deus. Em qual você, enquanto burguês, entraria? Qual igreja vocês acham que a burguesia vai se aproximar? Da cristã católica ou da cristã calvinista? A resposta é óbvia. E está escrito aí também, não. A burguesia se aproxima do calvinismo, porque ela pode praticar o lucro tranquilamente, sem o medo da condenação no inferno. Enquanto que os católicos condenariam a burguesia. Então você repara que, mais uma vez, a Igreja Católica está perdendo fiéis. Isso é extremamente de ter em mente. Daqui para frente, a gente vai retomar esse assunto, né? Essa lógica cristã e burguesa ao mesmo tempo, porque a burguesia comerciante se aproxima dessa lógica do lucro, sem se sentir culpada, né? A palavra culpa tem a ver com a questão cristã, né? E então ela não se sentia culpada, muito pelo contrário, ela se sentia elevada porque sou escolhido por Deus, através da lógica do trabalho e do lucro. Beleza? Guardem essa informação. Calvinismo e a lógica contra a usura, contra o pecado do lucro. Pecado do lucro do ponto de vista dos cristãos católicos. Tá bom? Guardem essa informação. Agora aqui, ó, só uma curiosidade então. Como que os calvinistas eram chamados na França, na Inglaterra, na Escócia e tal? Porque às vezes aparece isso nos textos, né? E aí você precisa saber, peraí, mas quem são os huguenotes? Os huguenotes são os calvinistas da França. Os puritanos são os calvinistas da Inglaterra e os presbiterianos são os calvinistas da Escócia. Tá bom? Todos eles protestando contra a Igreja Católica. Lembra, gente, que eu dizia, vamos comparar o cristianismo com uma árvore, não é? A raiz dessa árvore é o judaísmo. O tronco que cresce é o cristianismo. Eles acreditam em Cristo. Só que aí quando chega nessa época, século XVI, esse tronco se divide em católico, se divide em dois galhos, o galho católico e o galho protestante. Olha as ramificações dos protestantes. Luteranos, calvinistas, huguenotes, são subgalhos, né? Presbiterianos, vocês vão ver daqui a pouco os anglicanos. Vai passando o tempo, esse lado da árvore, vamos dizer assim, vai se ramificando até chegar aos dias de hoje. E a gente ter as igrejas, né, conhecidas como Universal, Testemunha de Jeová, Batista, enfim, a própria luterana, puritana, presbiteriana, enfim, várias ramificações, bola de neve e tal, são várias ramificações
dessa lógica protestante. Evangélicos, que genericamente a gente chama tudo de evangélico, mas não é tudo evangélico, tá? Testemunho de Jeová, tem Igreja Evangélica, tem a Universal, tem uma série, tá bom? Você chamar de maneira genérica de evangélico não é correto do ponto de vista histórico. Pode até ser correto do ponto de vista da linguagem comum, do dia a dia, tal, né? Eles eram antigamente chamados de crentes, tal. Existem alguns debates em relação a como se chamar, como usar o termo para se referir a essas pessoas. De forma geral, nas ruas é utilizado o termo evangélico, mas historicamente a gente está apresentando essas diferenças e qual a origem dessas igrejas todas. Todas elas cristãs, acreditando na figura do Cristo. Então, isso seria metaforicamente, simbolicamente, a árvore do cristianismo. Existem outras árvores? Existe. Existe a árvore do budismo, a árvore do islamismo, com galhos também e ramos, a árvore do shintoísmo, enfim, né? Existem várias religiões no nosso símbolo aqui, metaforicamente demonstrada como árvores. Mas só para explicar as ramificações, né? As diferenças entre esses todos. E eu abri esse parênteses porque eu estava falando de uma ramificação, a ramificação do calvinismo, né? Que tem como característica principal, que você não deve esquecer, a questão de os calvinistas apoiarem o lucro, sem se sentirem culpados de irem queimar no fogo eterno, como dizia a Igreja Católica. Aí o Calvino. Vamos para o próximo, que é o Henrique VIII, na Inglaterra. Rei da Inglaterra, da dinastia dos Tudors. Os Tudors, eles apoiavam a burguesia. Opa, então eles estão mais próximos dos católicos? Não, eles estão mais próximos dos calvinistas, não é? Porém, antes de o Henrique VIII romper de uma vez por todas com os católicos, a Inglaterra tinha uma maioria católica. E o Henrique VIII, ele rompe a partir da seguinte história. Ele era um rei e a gente sabe muito bem que os reis deixavam seus descendentes, de preferência homens e mais velhos, que eles chamavam de varão, né? Varão deve assumir o trono quando eu não estiver mais apto ou quando eu morrer. Ótimo, essa era a lógica. Culturalmente era assim que funcionava. E para isso ele queria garantir esse filho. E ele queria casar com 2 mulheres. Só que, como cristão, o Papa condena esse tipo de desejo do Henrique VIII. Não pode, porque com base na Bíblia, existe Adão e Eva, ou o exemplo de Maria e José, é sempre um casal. Ponto, segundo a lógica da Bíblia, segundo Deus, que está descrito na Bíblia, é assim que foi feito desde a criação, etc. Então, essa era a defesa do Papa, né, em relação aos desejos do Henrique VIII, que queria ter lá as mulheres para poder garantir seu filho varão. E então a igreja critica, a igreja condena Henrique VIII, e o Henrique VIII rompe as relações com a igreja. De certa forma, existe um jogo político aí por trás. Porque lembra, o Henrique VIII, como Tudor, ele estava empenhado em apoiar a burguesia. E a Igreja Católica condenava esse lucro da burguesia e esse apoio que o Henrique VIII dava para a burguesia. Não é? Então foi mais um motivo político para ele se desvencilhar, para ele romper com a Igreja Católica. Então tá bom, fica aí, né, o Papa com suas ideias, aqui na Inglaterra mando eu, Henrique VIII. E mais, confisco os bens da Igreja Católica aqui. E mais, crio uma religião no meu país, chamada anglicanismo, com princípios calvinistas, do lucro. Lembra? Ele apoiava a burguesia, né? O termo anglicanismo é uma referência, uma homenagem, aos povos que formaram os ingleses. Lembra? Os alemães são formados por germânicos, os italianos são formados por povos latinos. Os ingleses são formados por 2 povos, principalmente, os anglos
e os saxões. Daí o nome anglicanismo, em homenagem ao povo anglo. Tudo bem? E tem mais. O Henrique VIII não teve só 2 mulheres. Teve 6 mulheres. Aqui a imagem do Henrique VIII e as suas esposas, né? Talvez as mais conhecidas essas duas, Ana Bolena, Catarina de Aragão. Altos e baixos dentro dessa história. O Henrique VIII colocando em prática e consolidando a igreja anglicana na Inglaterra. Mais uma igreja protestante contra a igreja católica. Cristã também, tá bom? E seguindo os princípios do calvinismo, que são princípios do lucro. Tudo bem, gente? É mais ou menos isso então para hoje. Valeu!